plataforma em si, obviamente parabenizar a iniciativa por ser um motor de elencar a discussão política no seio também da sociedade civil e de trazer este tipo de discussões para quem normalmente não as discute em contexto político, ou seja, informalmente até podem ser alvo de discussão, mas em contexto político de tentar incluir essas palavras e essas ideias em contextos de programas de governo, de iniciativas políticas e partidárias, de facto não é um caminho que normalmente se faça com alguma regularidade. E, portanto, trazer à discussão e envolver a participação cívica parece-me de todo muito pertinente e, portanto, deixar aqui uma palavra de parabenização à iniciativa e à plataforma Mais Futuro, Mais Portugal. Relativamente ao tema que me traz aqui, obviamente que me deixa sempre uma situação mais complicada, porque sou o último a intervir depois destas magníficas apresentações e ideias e iniciativas e propostas que aqui foram faladas. Mas vou começar exatamente pelo título desta sessão: o investimento na educação e na ciência como prioridade no século XXI. Portanto, é isso mesmo que se pretende, é que a educação e o investir na educação e na ciência seja efetivamente e finalmente considerado como um investimento, e é um investimento que tem um impacto social e um impacto económico, se calhar dos maiores investimentos e com maior impacto que existe na sociedade. Dizem-nos vários estudos que por cada euro que se investe na educação e na ciência, esse euro tem repercussões muito mais significativas na própria sociedade. Ou seja, investir na educação e na ciência é claramente um investimento com um grande retorno para a sociedade e, obviamente, e com consequência também para o país. Investir na educação para cumprir metas para 2020, como também aqui já foi falado, mas não só. E pegando na primeira parte de cumprir metas para 2020, apenas alguns dados que aqui quero deixar, que certamente, e grande parte deles já são do conhecimento desta plateia, mas existe um compromisso ao nível da população diplomada entre os 30 e os 34 anos para 2020, na ordem dos 40%, em que Portugal apenas cumpre 29% atualmente, quando a média da União Europeia já se situa nos 37%. A população com formação superior, também aqui estamos atrás da União Europeia, com apenas 18%, face a uma média de 25% da União Europeia. Se formos então ao desemprego jovem, esses dados são ainda mais alarmantes, apesar de algumas melhorias que ultimamente se têm verificado a este nível, mas, portanto, temos uma taxa de desemprego jovem na ordem dos 35%, quando a OCDE, esses números nos dizem que são apenas, ou são 14,3%. Portanto, estes números dizem-nos claramente que Portugal carece de uma maior aposta na formação, na qualificação da sociedade, que carece de uma maior aposta e de um maior investimento na educação e ciência. E para além disso também os resultados do 4º barómetro da educação em Portugal 2014 dizem-nos que de 2013 para 2014 são menos 9% os jovens que finalizado ou que encontrando-se a finalizar o seu terceiro ciclo, pretendem ingressar no ensino superior. O que revela também que de facto também os jovens começam a olhar e olham para o investimento na formação superior como um investimento não positivo e não produtivo para as suas carreiras, apesar de, obviamente, os dados nos dizerem exatamente o contrário. Porque, de facto, um jovem com uma qualificação superior tem muito maiores expectativas de formação ou portanto, de ter um futuro muito mais próspero, um futuro muito mais risonho, seja a nível de realização profissional, seja ao nível de expectativas financeiras e com, portanto, uma atividade profissional muito mais remuneratória. E, portanto, estes dados, é isso que é necessário claramente o país dizer aos jovens, que investir no ensino superior, que os jovens irem para o ensino superior, é de facto uma atividade e é de facto uma prioridade que eles devem encarar como um investimento também no seu futuro. E são estes dados que quero aqui também revelar, são estes dados que quero aqui também pedir a maior das sensibilidades para esta plataforma, que terá obviamente uma palavra a dizer no futuro e no período eleitoral que se avizinha, que de facto Portugal carece desta aposta.
Dizer também e que o Movimento Associativo Estudantil apresentou e aprovou recentemente o seu, chamemos-lhe, programa de governo, com as propostas que pretendemos para o ensino superior. É um programa que foi também aprovado em Encontro Nacional de Direções Associativas e que foi apresentado em primeira linha, em primeira mão, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, mas que também será apresentado a uma série de agentes e também de, portanto, importantes agentes do ensino superior, e não só, como também importantes agentes da própria sociedade e com grandes responsabilidades na área da juventude. Relativamente à primeira proposta que este próprio livro também aqui nos traz, e que depois também deixarei à própria plataforma, assim como aos demais membros e de oradores desta sessão, e a primeira proposta que aqui trazemos é, de facto, o revitalizar ou o trazer de volta um Ministério específico para o ensino superior e para a ciência. De facto, foi verificado nesta legislatura que juntar ensino superior à educação básica e à educação secundária não nos parece que, de facto, tenha sido a maior das decisões e o melhor dos caminhos tornados. Afinal, de facto, o ensino superior tem uma complexidade tremenda e uma diferenciação nata que se também deve capitalizar, digamos, e alencar a um Ministério próprio, com uma dimensão também ela própria, com um alocar de estratégias e de tempo despendido para, de facto, esta matéria de ensino superior, porque há uma necessidade clara de apostar mais tempo da legislatura e mais trabalho da legislatura, não num contexto de ministério que abranja todo o ensino, mas de facto ter um ministério próprio para o ensino superior, até porque as reformas que lhe são exigidas são de extrema importância e são de tal maneira, com um caráter de uma dimensão tão grande, que necessitam de facto de um ministério próprio para esta pasta, como já aconteceu, aliás, tão recentemente. Essa é das primeiras questões que queremos trazer aqui, é uma base, uma proposta base do nosso caderno reivindicativo para o ensino superior e que também, obviamente, apresentaremos aos demais partidos que se candidatarão a governo nas próximas eleições legislativas. Ao nível da reorganização da rede de ensino superior, já tantas vezes falada e tantas vezes discutida, mas a verdade é que muito pouco foi feito ao nível da reorganização da rede de ensino superior, para além da fusão das demais escolas superiores de enfermagem, para além também das demais integrações de algumas instituições ou de algumas escolas, digamos, em instituições de ensino superior. Pouco mais do que isso foi feito, e para além também agora da mais recente fusão em Lisboa, das duas maiores universidades, pouco mais do que isso foi feito. A verdade é que também, ao nível das demais linhas de orientação estratégica, programas de governo sucessivos que foram apresentados pelos demais governos, a verdade é que ficou por cumprir esta reorganização de rede de ensino superior. E reorganizar a rede, cumpre-nos também aqui perguntar o que se trata de reorganizar a rede de ensino superior. E é uma discussão que tem que ser encarada de olhos nos olhos, uma discussão que tem que ser encarada sem qualquer tipo de tabus e sem qualquer tipo de preconceitos ao nível da opinião que cada um possa eventualmente ter e possa ser diferente da opinião do outro que discute connosco. E a primeira questão que temos de nos perguntar é se o modelo binário hoje em dia funciona, se funciona de acordo com as expectativas inicialmente depositadas nele e qual o caminho para este modelo binário. O Movimento Associativo Estudantil já definiu qual é que é a sua posição sobre o modelo binário, a própria federação que represento também já o definiu há algum tempo, e a verdade é que a própria lei de bases do sistema educativo nos diz que há uma diferenciação clara de missões e objetivos entre os dois subsistemas de ensino. A verdade é que a prática, ou neste caso a realidade, não condizem nada com a teoria, com aquilo que está espelhado na própria lei de bases. E a verdade, apesar das diversas alterações à lei de bases, este ponto das missões e objetivos dos dois subsistemas permaneceram inalterados. E há aqui uma necessidade clara de olharmos para o sistema binário e para aquilo que deve ser o seu futuro. No atual contexto do ensino superior, o sistema binário, a sua diferenciação entre os dois subsistemas, acontece ao nível da cúpula
institucional, ou seja, ao nível das instituições de ensino superior. Pois bem, nós entendemos que de facto essa diferenciação e esse sistema binário deve acontecer ao nível das unidades orgânicas e ao nível, claro, da oferta formativa. Ou seja, independentemente do que se trate uma determinada oferta formativa, um determinado ciclo de estudos, esse ciclo de estudos pode estar enquadrado numa determinada cúpula institucional, independentemente da sua matriz ser universitária ou politécnica. A sua diferenciação deve ser, sim, realizada em contexto da sua formação, e a formação, sim, é que deve ter objetivos, deve ter missões diferentes umas das outras. Porque ao nível institucional, essa diferenciação, de facto, a realidade diz-nos que não existe. E, portanto, estarmos claramente só numa ótica de nomenclatura, estar a definir ao nível institucional a binariedade de um sistema, não nos parece o caminho mais fiável, nem o caminho mais lógico, de acordo com a realidade que hoje existe. Somos sim a favor de um sistema binário, mas num contexto de unidade orgânica e num contexto claro do próprio ciclo de estudos. E outra das propostas que também queremos trazer é uma racionalização e uma padronização das nomenclaturas, que possam de facto aumentar a compreensão tanto por parte dos candidatos ao ensino superior, como também por parte das entidades empregadoras. Temos uma panóplia, digamos, de nomenclaturas nas demais ofertas formativas, que de facto, do ponto de vista do candidato, o baralham por completo, o colocam numa situação bastante complicada no momento de escolher a sua formação no acesso ao ensino superior, e portanto deve existir uma padronização dessas nomenclaturas que beneficiem não só o candidato, mas também as próprias entidades empregadoras, na altura de escolherem e na altura de analisarem os candidatos a uma determinada atividade profissional. A racionalização da oferta formativa também se exige. É insustentável que continuemos a ter instituições de ensino superior sem massa crítica, sem dimensão suficiente também para se poderem afirmar não só no contexto nacional, mas também no contexto internacional. A regulamentação da figura dos consórcios, que tanto foi discutida também por parte deste Governo, brevemente também, pelo que sei, será apresentada essa mesma regulamentação da figura dos consórcios, que carece ainda assim de alguma dimensão, de definir claramente um nível superior de consórcio, para que também a este nível as instituições se possam dotar de uma maior massa crítica, não só, como disse, ao nível nacional, mas também depois numa ótica de se pretenderem afirmar internacionalmente, e aqui não podem ser competitivas entre elas, porque se cada uma delas lecionar as mesmas coisas que a outra leciona, então é um aniquilar-se automático e é um aniquilar em sumas às outras, porque com uma repetição abrupta de oferta formativa de metros em metros, de quilómetros em quilómetros, próximas regionalmente, faz exatamente com que essas instituições acabem por aniquilar formações iguais que aconteçam numa outra instituição de ensino superior próxima geograficamente. É necessário, de facto, olhar para esse caminho, o caminho da cooperação institucional, que possa mais tarde, e num primeiro passo, uma questão de consórcio, uma questão de cooperação, para mais tarde poder dar asas a, de facto, a esses processos de fusão que trarão massa crítica e dimensão às instituições de ensino superior. Ao nível do regime jurídico das instituições de ensino superior, a verdade é que o mesmo implementado em 2007 previa a sua avaliação 5 anos depois da sua implementação. Ora, de 2007 para cá, já muitos anos passaram e esse processo de avaliação ao regime jurídico acabou por não acontecer. É um regime que, de facto, carece desta avaliação, desta maturação, para que depois também se possam analisar e pensar alterações a esta lei. Pegando no próprio regime jurídico das instituições de ensino superior e pegando no Conselho Coordenador do Ensino Superior, explanado exatamente nesse regime jurídico, a verdade é que também acabou por nunca ser constituído. Portanto, sucessivos, neste caso, os governos de 2007 para cá, acabaram por nunca nomear as personalidades a indicar pela tutela para constituir este Conselho Coordenador do Ensino Superior, que, do ponto de vista da representação estudantil, teria um importante impacto,
até porque com a exclusão do antigo CNAS, o Conselho Nacional de Ação Social, nenhum outro conselho substituiu este na altura de discutir e de juntar à mesa importantes agentes do ensino superior. Não só o Conselho Nacional de Educação, já por diversas vezes propôs e recomendou a constituição deste órgão, como também a própria EUA, European University Association, o fez, mas a verdade é que até à data também carece de ser constituído e, a nosso ver, de facto, é uma importante e uma necessária reforma. Não lhe chamo porque essa já está consumada, mas de facto é uma importante medida que carece de ser operacionalizada. Ao nível da qualidade e da avaliação, que também aqui já foi falado, de facto a A3ES, criada de facto como uma importante missão de alterar o paradigma da avaliação do ensino superior, desde então, portanto, desde 2010, salvo erro, 2009 foi constituído, 2010 começou a sua atividade. A verdade é que também começou com os seus processos de avaliação e de acreditação em todas as formações ministradas no âmbito do ensino superior, está a cumprir esse papel até 2016, processos esses que incluem, numa fase experimental, a participação do estudante e também, segundo recomendações da própria ENCA, que é a Agência Nacional Europeia para a Avaliação do Ensino Superior, de facto coloca como diversas observações a inclusão numa fase definitiva da inclusão dos estudantes nesses processos de avaliação, de facto seguindo uma ótica e uma linha de pensamento que já vem sendo também adotada por outros países da União Europeia. Relativamente a estes processos de avaliação, neste momento estão em processo de acreditação os sistemas internos da garantia da qualidade, que de 2016 para diante se pensa que possam ter um importante papel no sentido em que esses sistemas internos da garantia da qualidade possam fazer uma ligação às comissões de avaliação externa da agência e então esses sistemas internos da garantia da qualidade é que irão, entre aspas, organizar e gerir os processos internos de avaliação no seio da sua instituição. A verdade é que apenas 12 sistemas internos da garantia da qualidade estão neste momento acreditados, juntando instituições públicas e privadas, e a verdade é que 12 no contexto nacional, como devem calcular, é muito pouco para 2016, que deveríamos ter todos os sistemas internos da garantia da qualidade acreditados para que em 2016 começassem a plenitude das suas funções, ou estivessem na plenitude das suas funções. Também ao nível da agência, de facto, somos a favor de que exista a representação de um estudante no Conselho de Administração da agência. A verdade é que no antigo CNAS essa representação existia. Com a extinção do CNAS, na agência deixou de existir essa participação a nível do Conselho de Administração, apenas se cingindo a representação estudantil ao nível do próprio Conselho Consultivo. Ao nível do financiamento do ensino superior, também não me vou alongar, porque já aqui foi referido por parte da magnífica reitora da Universidade de Évora que as dotações orçamentais têm sofrido ataques sucessivos, têm sofrido, de facto, reduções bastante significativas. Nos últimos anos, de facto, essas reduções orçamentais só na última década cingem-se na ordem dos 30%, o que de facto vem atenuar em muito o próprio crescimento e a própria atividade das instituições de ensino superior. E aqui, ao nível do financiamento, o movimento associativo sempre foi a favor da definição de critérios e objetivos claros para o financiamento das instituições. É insustentável que continuemos a financiar o ensino superior, financiamento público, e quando tanto se fala da definição de critérios e no apertar dos critérios de alocar ao financiamento público esses mesmos critérios, de facto o ensino superior também não deve ser exceção e não se deve continuar a financiar o ensino superior com base num histórico completamente desatualizado. Deve sim definir critérios, objetivos, definir também patamares estratégicos de crescimento às instituições a médio e longo prazo, para que também elas possam fazer e olhar para o futuro, não só numa ótica de um ano, mas, como disse, a médio e longo prazo, definindo-se de facto objetivos com o próprio governo, para que as instituições saibam com o que podem contar a médio e longo prazo e não se verem a meio de um determinado ano sem saberem quanto é que vão receber no ano seguinte. Ao nível da ação social escolar, um tema obviamente muito querido para o movimento associativo estudantil, e não posso deixar de aqui também, muito rápido,
não posso aqui também deixar uma nota àquilo que foi conseguido ao nível da alteração ao regulamento de atribuição de bolsas de estudo, uma medida recente e que é certamente o conhecimento de todos. De facto, as alterações provocadas ao sistema permitirão a inclusão de pelo menos 3 a 4 mil bolseiros dentro do sistema de ação social. 3 mil são garantidamente, de acordo com a simulação da Direção-Geral do Ensino Superior, são estudantes que estavam no sistema como candidatos, mas que ficaram próximo então do limiar de carência entre os 14 e os 16 IAS, indexantes de apoios sociais, e portanto neste momento 3 mil estudantes certamente, mais haverão dentro do sistema. Mas ainda há alterações que de facto carecem de melhorar a eficiência e o processo de inclusão dentro do sistema de ação social. É insustentável que continuemos a contabilizar rendimentos brutos, quando de facto esses não são os rendimentos disponíveis das famílias. Os rendimentos disponíveis das famílias são os rendimentos líquidos e, portanto, ao nível da contabilização dos rendimentos do agregado familiar, é verdadeiramente importante que esses rendimentos líquidos sejam contabilizados. Ao nível do abandono escolar, que é o último tema que aqui tenho para abordar, de facto tem sido feito e é necessário trazer-se o processo do abandono escolar à ribalta e também à discussão. A verdade é que com a criação do programa Retomar ainda por parte desta legislatura, ou nesta legislatura, permitiu que alguns estudantes pudessem regressar ao ensino superior, estudantes que estavam em processo NIN, ou seja, não estavam em componente profissional nem em processo formativo, e que este programa permitiu então que mais jovens voltassem ao ensino superior. É necessária de facto aqui uma grande articulação entre as instituições e o Governo para a divulgação deste programa, e é necessário também, e aqui deixar este repto, a criação do manual de boas práticas de prevenção do abandono escolar. Em vez de remediar, que também é necessário devido aos anos que passaram, mas também é necessário prevenir. E prevenir é de facto que o Governo crie um manual de boas práticas, juntamente com as associações académicas, juntamente com os dirigentes das instituições de ensino superior, para que de facto se possa olhar para um possível estudante que possa abandonar o ensino superior ou que, por exemplo, falta um determinado número de aulas, falta determinados momentos de avaliação, se verifique que se começa a afastar do ensino superior, da sua instituição, e que essas instituições tenham a capacidade de conseguir juntar esses estudantes, pegar nesses estudantes, entre aspas, e não os deixar abandonar o ensino superior. Porque cada estudante que abandona o ensino superior é menos um jovem que, de facto, pode acabar o seu processo formativo com uma qualificação superior, e é menos um número para as estatísticas e é menos um número também para o futuro do país, como aqui evidenciei no início. Pronto, para terminar, de facto, este documento é bastante extenso, tem aqui algumas propostas bastante interessantes e também, obviamente, deixarei aqui para a mesa do plenário e depois também para quem estiver disponível, quiser. Muito obrigado.